Oi, gente, esse é um papo de médico para médico, tá? Então, se você, meu colega, quer conversar um pouquinho sobre lei, sobre ato médico, sobre invasão de outras áreas da saúde na especialidade, me acompanha nesse vídeo. Oi, tudo bem com vocês? Eu quero conversar um pouquinho hoje sobre a lei do ato médico. Não o conteúdo dela em si, mas sobre seus limites e a relação com outros profissionais. Então, muitas vezes o médico ele se vê atormentado nas redes sociais porque outras especialidades divulgam, fazem, acontecem atos médicos, né? Muitos profissionais ficam inseguros, achando que a medicina hoje acabou, que aquele cenário de terra devastada, que não vale mais a pena, que é uma profissão que já perdeu, né, a sua ética e o seu valor. O que eu digo para esses colegas? Que a gente que tem vocação, a gente vai continuar trabalhando, vai fazer o nosso melhor e vai atender da melhor maneira possível, né? E nós temos que ter respaldo legal. Então, o Código Penal brasileiro, ele prevê o exercício ilegal da medicina no seu artigo 282, tá? E lá ele diz que exercício ilegal da medicina, ele não precisa aquela pessoa estar se fazendo de médico, estar se passando, não é isso. Mesmo profissionais que se intitulam, né, por exemplo, biomédico, eu sou biomédico, estou fazendo isso, eu sou farmacêutico, estou fazendo isso. Então, ele não precisa dizer que ele é um falso médico. Ele está ali declarando a sua profissão, porém, ele está exercendo um ato que na lei federal não é autorizado ou não é previsto a categoria dele. E muitos se enganam dizendo que a defesa dele é o conselho de classe dele que autoriza. Atos administrativos, normas, pareceres de conselho de classe não são lei federal. Eles não têm validade para defesa no caso do Código Penal. Então, se ele diz, mas o meu conselho me autorizou a fazer isso, e o conselho, perante a lei federal, não tem essa descrição, não tem essa autorização, ele sim pode ser enquadrado como criminoso, tá? Olhando por essa lente, a gente vai ver várias ações do Conselho Federal de Medicina tentando defender, né, o ato médico. Então, 2011, 2012, nós tivemos grandes ações contra o Conselho de Biomedicina que soltou normativas de classe ilegais, ou seja, que não tinham embasamento na lei federal, né? Então, elas permitiam várias coisas e quando se ia avaliar na lei federal, aquilo era ilegal. É importante que a gente saiba que atos administrativos que autorizam a classe coisas ilegais são atos administrativos ilegais, né? Então, se não está previsto na lei federal, não tem validade, tá? E o Conselho Federal fez isso em 2011 e 2012. Foi feito todo o julgamento e foi julgado ilegal. O que aconteceu? Os advogados do Conselho de Biomedicina recorreram em 2023 e isso ainda está ali para análise, tá? Mas é importante que saibam que em primeira instância já perdeu, né? Então não pode mesmo praticar ato médico, né? E o Conselho de Odontologia, por exemplo, uma categoria deles, abaixo do Conselho, esse ano declarou que eles poderiam prescrever anabolizantes e esteroides. O que o Conselho Federal de Medicina fez? Foi em cima. E aí é muito interessante que o próprio Conselho de Odontologia não autoriza isso. E essa subclasse, eles chamam de harmonização orofacial, né? Eles criaram esse monstrinho, dizendo que eles podem prescrever e injetar e acontecer com hormônios ali para os pacientes, né? Então, uma dentista prescrevendo testosterona, prescrevendo anabolizantes, hormônio feminino, hormônio masculino, colocando implante hormonal, coisas assim que são consideradas ato médico, portanto é crime, portanto é ilegal, frente ao próprio CFO. E existe já então esse processo rolando para esse julgamento dessa ilegalidade, desse ato administrativo, dessa resolução de conselho que é considerada ilegal. Tem mais, doutora? Tem um de farmácia do estado de São Paulo, desse ano também, do CREMESP,
que inclusive já foi julgado, foi ganho, que também veta a prática de qualquer ato médico ao farmacêutico, baseado na lei do ato médico, baseado nessa previsão de que precisa estar na lei federal, inclusive não só para a prática desses atos com pacientes, mas também para ensino em cursos. Então, se um farmacêutico ensina num curso um ato médico para outro farmacêutico, ele também pode ser enquadrado como criminoso, tá bem? E, doutora, isso é relevante? É relevante, porque pensem bem, mesmo profissionais com um treinamento de 3 anos, com 6 anos de faculdade, então um médico que vai lá, estuda, faz 3 anos de residência, eu vou mostrar para vocês a estatística, por exemplo, de dermatologia, do título de especialista em dermatologia. Então, os alunos que terminaram em 2022, 2023, 90% passaram, ou seja, 10% não estavam aptos, né? Teoricamente aptos, praticamente aptos, porque tem prova prática, né? Então pense agora, profissionais que fazem cursinho de final de semana, né? Que fazem um curso de graduação que não tem nenhuma base para cirurgia, ou que não tem base para aquela cirurgia específica. Então, a gente tem que pensar que se mesmo profissionais com uma formação excelente, com muitas horas para curva de aprendizado, se mesmo eles não conseguem mostrar, né, 10%, por exemplo, dos dermatologistas não passaram na prova. Agora, imagina se a gente expõe a população a esse risco, né, de pessoas que vão trabalhar sem formação adequada, fizeram um cursinho de final de semana, e isso a gente tem que considerar, né? Então, a medicina, ela é única e soberana? Não vou tirar o mérito. Um cirurgião bucomaxilo opera muito bem, um farmacêutico sabe muito sobre bioquímica, ele vai entender tudo sobre formulação magistral. Um fisioterapeuta entende muito de reabilitação, ele entende muito da parte osteomuscular, mas nada disso autoriza eles legalmente a executar uma blefaroplastia, uma rinomodelação, um lifting, não autoriza a fazer lipoaspiração, não autoriza a injetar produtos permanentes, semipermanentes ou temporários no subcutâneo de ninguém, tá bem? Então é muito importante que o profissional médico conheça sim todos esses detalhes e se sinta seguro e respaldado. Precisa fazer uma denúncia, precisa conversar com o advogado, entre em contato com o Conselho Federal ou com o seu conselho de especialidade para que você consiga ter tranquilidade e respaldo, tá bem? Espero que esse vídeo ajude meus colegas a terem um pouquinho mais de esperança no que é correto, no que é seguro e para garantir aos pacientes o melhor atendimento.